Você fica na dúvida quando você deve mudar o tamanho da fralda que seu bebê está usando? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou criadora do Instagram O Bebê Chegou e aqui a gente fala sobre maternidade. E sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Vamos falar um pouquinho sobre a fralda, né? Primeiro vamos falar assim, quantas fraldas mais ou menos o meu bebê vai usar por dia, né? Gente, isso aqui é uma média, tá? Não é todo bebê que vai usar exatamente essa quantidade, mas é mais ou menos o que a gente vê. Vamos deixar uma tabelinha aqui pra vocês, mas é mais ou menos assim. Um bebê recém-nascido usa em média 8 a 12 fraldas por dia. Nossa, tudo isso? Porque o que acontece? Esse bebê normalmente quando mama faz cocô. Então, como ele mama muitas vezes por dia, ele faz cocô muitas vezes por dia. Então, sim, a gente troca muitas fraldinhas no começo, tá? Então é super normal um bebê RN usar 8 a 12 fraldas por dia. Ai, meu bebê usa 6, tem problema? Não, tá fazendo bastante xixi? Tá tudo tranquilo. Aí ele migra pra P. A P ele vai usar mais ou menos 6 a 10 fraldas por dia, tá? Pode ser que use um pouquinho menos? Até pode, mas mais ou menos 6 fraldinhas por dia, alguns vão usar um pouquinho mais. Se o bebê tá um pouquinho maior, ele vai pra M. A M ele vai usar cerca de 5 a 7 fraldinhas por dia. A G, de 5 a 6 fraldinhas por dia. E a XG e a XXG, cerca de 4 a 5 fraldas por dia, né? Aí eles já fazem cocô aí às vezes uma vez por dia, já é um negócio um pouquinho mais espaçado, ele já tem um pouco mais de controle, né, sobre o xixi, então não faz xixi o tempo todo, a fralda fica um pouco mais seca por alguns períodos, então eles usam menos fralda aí, então uma média de 4 a 5 por dia. Então o que a gente fala, né, só que é importante você se atentar aí pra saber se seu bebê tá tudo em ordem, né? A gente fala que o bebê deve fazer, em média, aí 6 xixis por dia a partir do 6º dia de vida, tá? Então, tem algum vídeo falando sobre isso, eu vou deixar ele aqui pra vocês. Mas uma média é isso, tá, gente? Pelo menos 6 xixis por dia. Não é 6 fraldas cheias de xixi, mas são 6 xixis por dia, tá? Depois do 6º dia de vida. Então, só pra você saber, né, se seu bebê tá fazendo aí xixi bem, né? Você tem essa média aí. E óbvio, gente, a gente tem que evitar deixar esse bebê muito tempo com essa fralda com xixi. Fez cocô? Troca imediatamente. Fez xixi, né? Aí você pode deixar, lógico, ele fazer um pouquinho de xixi naquela fralda, mas aí não vale deixar passar muito mais do que 3, 4 horas com a mesma fralda com xixi, tá, gente? Se vê que a fralda tá muito cheia, troca pra evitar risco de vazar. Então é mais ou menos, né? Por isso que acaba dando, né, principalmente no começo, mais fraldinhas, né? E depois, conforme o bebê vai crescendo, a gente vai tendo menos fraldinhas por dia, tá bom? Mas e aí, né? Quando mudar de fralda? E antes da gente falar sobre isso, se você tá gostando desse vídeo, deixa essa curtida, se inscreve no canal e assina o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Mas vamos lá, então quando mudar? Você vai ter que observar alguns sinais no seu bebê. Primeiro, tá marcando na coxinha, né, onde tem o elastiquinho da fralda, tá começando a ficar marcado, esse é um sinal de que tá na hora talvez de mudar o tamanho da fralda. Tá vazando muito xixi, então várias vezes, com toda a fralda praticamente, ou várias fraldas vazam xixi, esse é outro sinal que muito provavelmente está na hora da gente mudar, né, de fraldinha. Então, aí tem duas opções que tá vazando, tá? Ou você vê se você precisa trocar com mais frequência, ou você vê se você precisa colocar uma fralda de tamanho maior, né? Porque, por exemplo, como a gente vai saber? Se o bebê faz vários xixis, a gente vai deixando aquilo acumular, é porque precisa trocar com mais frequência. Agora, se o seu bebê tá com a fralda bem sequinha e de repente faz um xixizão e vaza tudo de uma vez, né? A fralda tava seca e de repente ele fez muito xixi ou cocô e vazou, aí muito provavelmente está na hora de trocar o tamanho. Ou quando atingir o limite de peso. Sim, cada fralda tem um limite de peso. Eu não tenho como colocar isso muito bem pra vocês, porque o que acontece? Isso varia muito de cada marca, tá? Mas, por exemplo, algumas RN vão até 4 quilos, as P's normalmente vão até 5, 6 quilos. Então, né, cada marca vai ter um padrãozinho diferente aí de peso. Mas, se o bebê atingir esse limite de peso, então, por exemplo, se a P vai até 6 quilos e se o bebê atingir os 6 quilos, você muda pra M, tá bom? A não ser que você fale, não, Bruna, mas se eu mudar pra M, começou a vazar. Aí pode ser que ela esteja grande e você volta pra P. Então é muito também de você testar um pouquinho, tá, gente? Não tem o que a gente fala, maternidade, essas coisas, não tem um protocolo a ser seguido à risca, né? É muito de teste, mas esses são indícios de que tá na hora de você trocar o tamanho da fralda do bebê. E sim, tá, gente? Pode ser que você precise mudar o tamanho da fralda antes do bebê chegar naquele peso indicado. Então, por exemplo, tem, a P até 6 quilos, mas se o bebê com 5 começou a apertar na coxinha, começou a vazar muito, pode ser que você precise mudar antes, né, para a fralda M. Então você tem que observar o seu bebê. Não é porque a fralda P vai até 6 quilos que necessariamente você tem que esperar o seu bebê chegar nos 6 quilos para mudar de tamanho de fralda, tá? Então observe essa questão. E como eu te falei, tem muita diferença entre as marcas. Então tem marcas que falam até 6 quilos, por exemplo, marcas diferentes, mas uma é desse tamanhozinho e a outra é um pouco maior. Então você tem que observar isso também, porque varia muito da marca que você está usando. E as fraldas ecológicas, para quem usa, né, aquelas fraldas que tem os botõezinhos, né? O
fator principal para você observar no caso das fraldas eco, quando você tem que refazer, né, os botõezinhos, as dobras da fralda, né, é principalmente quando estiver marcando, né. A fralda eco vai começar a marcar na coxinha quando ela estiver apertada para o seu bebê, né. Ou também pode vazar, mas o mais comum é ela começar a marcar. Tá? Então a fralda eco você vai muito mais também pela essa questão de marcar na coxinha, né? Ver se tá confortável pro seu bebê. Isso é muito importante, tá, gente? A gente avaliar se você tá pondo a fralda, o bebê começa a ficar incomodado, você percebe que ele tá mexendo a perninha, pode ser que esteja apertada. Testa um tamanho maior e vê como é que fica, tá? Ah, e se você tem problema de vazamento de madrugada, eu vou deixar aqui pra você um outro vídeo que eu falo só sobre vazamento de fralda de madrugada pra te ajudar, tá bom? Então era isso, tá, gente? É muito de você avaliar o seu bebê e observando esses pequenos sinais que eu disse, né? De quando aí migrar no tamanho de fralda, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários que outros vídeos vocês querem que eu traga, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo.